Vem cá, quando foi a última vez que você ficou 100% presente no momento sem olhar o celular? Ou a última conversa boa com um amigo, só vivendo aquele momento leve e sem pressa? Você se lembra quando foi a última vez que jogou bola na rua ou brincou com seus vizinhos? A gente vive um momento de notificações, de pix instantâneo, de respostas na hora, mas e a nossa atenção? Fica onde? E os momentos especiais, eles estão só no passado ou estamos criando novas memórias? No Tá Ligado de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre valorizar o agora e não deixar os momentos escaparem. E quem vai estar aqui no estúdio para refletir com a gente sobre o assunto será a psicóloga Ana Paula Xavier e a palestrante, mentora e apresentadora Primota. E esse tema também foi para fora do estúdio com mais uma edição do quadro Tá na Rua. A repórter Luísa Minas teve a missão de perguntar para as pessoas: tem alguma coisa que você sente saudade da última vez que fez? No quadro Atividade Legislativa, nosso colunista Samuel Strasser traz iniciativas daqui, da Câmara Municipal, que tenham a ver com o tema. É isso, tá ligado? Tá só começando. Tá no ar mais um Tá Ligado na Cidade. E aí, você já sentiu saudade de um momento, ou mesmo enquanto estava vivendo ele? Olha, eu sim, viu, Bruno? Muitas vezes na infância, então, tempo bom, né? Adolescência, não tinha boleto para pagar. Sabe aquela sensação, então, de saber que pode ser a última vez e querer aproveitar ao máximo, Bruno? Pois é, muita gente chama de nostalgia antecipada, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Aproveitar para esse momento também, o agora, até porque a gente não sabe quando a gente vai viver a última vez, o último abraço, o último beijo e o último momento. Para bater esse papo com a gente, estão aqui a psicóloga Ana Paula Xavier e a palestrante e mentora e a mentora e apresentadora Primota. Sejam bem-vindas aqui ao Tá Ligado, né? E a gente vai aproveitar esse momento com vocês aqui, né, para falar um pouquinho, né, dessa questão do último, né, esse último momento ou o último adeus, como aproveitar bem esse momento, né, esse agora, para depois não se arrepender, né? Pô, deveria, porque não dá para voltar atrás no tempo, né? Prazer enorme estar aqui para a gente trocar essa figurinha que eu acho que é tão importante, né? Exato. Sai um pouquinho lá do Inspiração. A Priscila tem, né, um programa Inspiração Nossa que passa... colega. Grava aqui toda quarta-feira, mas é exibido todas semana, as quintas-feiras, às 9 horas. É isso, gente. Então já anota aí para assisti-la. Mas e aí, você, né, Ana, é psicóloga clínica e escolar também, né? Vai contar um pouquinho da experiência. Eu queria que vocês comentassem aí sobre essa questão da última vez, né? Também, tanto na parte psicológica, né, como o Bruno falou, mas também das suas experiências. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Acho que isso que o Bruno traz é essencial, né? Parece que a gente está sempre vivendo no passado, com a culpa do que a gente não fez, do que a gente devia ter feito, ou no futuro, com a ansiedade do que vai vir. Mas o momento presente, muitas vezes, ele acaba ficando de lado, né? A gente sempre está no futuro, ali pensando, com medo do que vai acontecer, ou no passado, né? Sentindo culpa do que a gente deixou de fazer. E daí a gente, muitas vezes, nisso, deixa de viver as coisas do presente. Só emendar uma perguntinha rapidinho. Claro. O que é pior? A ansiedade ou o medo pelo passado ou a culpa o medo do futuro ou a culpa pelo passado? Depende para quem você vai perguntar. Algumas pessoas sofrem mais pelo futuro, outras pela culpa, né? Pelo passado. Pois é. Pri, você passou por algumas situações que você achou que seria a última vez, né? Conta um pouquinho da sua experiência, que influenciou bastante, né? Sua experiência profissional que influenciou bastante a sua vida profissional, né? Eu digo que, na verdade, são todas as nossas experiências vividas que nos trazem a maturidade de hoje, né? Então, é sempre olhar para as nossas experiências, para os nossos desafios e entender que por trás dele existe uma oportunidade. Que quando a gente não consegue enxergar essa oportunidade, ela volta para a gente. Só que quando ela volta maior. Porque normalmente a gente não enxergou ela lá atrás. E ela vem com uma nova bagagem aí, né? O que eu acho que acontece muito é que as pessoas estão vivendo mesmo muito fora do presente e nós só temos o presente, né? Tem até um livro que chama O Poder do Agora. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu li ele várias vezes, eu acho que até uma dica. Eu que sempre tento trazer essa questão do autoconhecimento, essa busca pessoal, né? E eu acho que as pessoas, mediante também essa questão da exposição
as telas, em vez de se inspirar, elas estão se comparando demais. E a comparação, ela coloca a gente num lugar abaixo. E o lugar abaixo, ele não nos motiva, ele nos paralisa. E eu acho que esse é o lugar que a gente precisa se atentar. E se aquilo está me fazendo mal, talvez seja interessante eu tirar aquilo da minha rotina, diminuir aquilo, né? Porque talvez eu precise trabalhar um pouco mais a minha inteligência emocional para entender que aquilo é algo que eu posso olhar como uma inspiração, com algo que eu almejo, e não ficar só esperando grandes realizações, porque às vezes a gente fica esperando grandes realizações e a gente perde a oportunidade de viver as pequenas experiências, que na verdade são grandes oportunidades. Né? Exatamente. Então, assim, eu dentro da minha experiência pessoal, eu passei por um burnout muito grande, trabalhando dentro da minha empresa, trabalhando enlouquecidamente, então eu digo que muita gente tá nesse lugar, eu falo que é o furacão do Saci, você tá lá dentro e alguém tem que gritar falando para você que você precisa sair. Né? Enquanto você não sai, o universo continua jogando situações para que você acorde, desperte para a vida. E nessas situações, eu tive vários problemas de saúde, passei por acidentes, onde eu fui para UTI, cheguei para UTI, eu falo que eu despertei e nasci de novo. Então, eu acho que esse papo é muito importante porque é um alerta para que as pessoas despertem sem precisar passar por essa situação, né? Sim, exato. Ó, o papo tá ótimo, mas a gente quer ouvir o pessoal de fora aqui do estúdio, né? Vamos chamar esse papo, então, para fora do estúdio sobre esse assunto, né, Bruno? Pois é, Fernanda, a gente vai acompanhar agora mais uma edição do Tá na Rua com a repórter Luísa Minas. Ela foi lá para as ruas da cidade perguntar se as pessoas têm saudade, né, do que elas fizeram da última vez. Então a gente vai ver esse papo da Luísa com as pessoas. Vamos lá. Fala galera, mais um Tá na Rua começando e hoje eu tô aqui no Calçadão, um lugar que quando eu estive da última vez foi inclusive pra gravar um Tá na Rua, olha só. Inclusive o programa de hoje tá falando sobre esse tema muito legal, últimas vezes. Qual foi a última vez que você visitou um lugar marcante? A última vez que você falou com uma pessoa e às vezes a gente nem percebe que foi a última vez. Então bora ver o que a galera tem a dizer sobre isso comigo. Pessoal, eu tô aqui com a Sônia. Sônia, eu quero saber de uma coisa. Hoje a gente tá falando sobre última vez. Você tem alguma memória de uma coisa que você fez pela última vez, já faz um tempo? Sim, quando eu reencontrei a minha mãe. Que legal, como é que foi esse momento assim na sua vida? Foi muito gratificante, emocionante, porque fazia mais de 30 anos que eu não a via e, de repente, eu procurei nos meus documentos números, né? E aí eu vi um número que eu falei, será que ele ainda existe? E então eu liguei nesse número, que é 31, né? O DDD 31. Aí eu consegui falar com a pessoa que tinha conhecimento com minha mãe. E em relação aos hábitos, assim, qual um hábito antigo, assim, que você deixou pra trás e hoje seguiu, assim, com a vida? Antigamente eu gostava muito da natação, né? Era uma coisa, era meu sonho, tudo, mas na minha época da mocidade era um pouco difícil. É isso aí, né? A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, então tem que aproveitar cada momento. Certeza, cada momento é importante, porque ninguém sabe o amanhã. Sônia, me conta uma coisa. Você é uma pessoa que sempre aproveita curtir os momentos, porque a gente nunca sabe, né, o que vem por aí. Então você é uma pessoa que, na hora de estar com a família, tá com a família, curte mesmo os momentos? Tem que curtir, com certeza. Eu sou assim. E me conta uma coisa também. Qual foi um momento ali que você conversou com uma pessoa, que de repente foi a última vez, só que você não sabia? Então, eu estava viajando e uma amiga minha, ela estava arrumando um vestido para mim, para um casamento, e perguntou para mim se eu tinha mais alguma coisa para fazer no vestido. E eu falei para ela, não se preocupa, a hora que eu chegar a gente vê isso. E a hora que eu cheguei eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. E é nesses momentos que a gente tem que reforçar o quão importante é aproveitar cada segundinho, né? Com certeza. Pessoal, eu tô aqui com a Pauline. Então, Pauline, me conta uma coisa. Qual foi a última vez que você visitou um lugar que marcou a sua história? Sei lá, uma escola, uma casa? A última vez foi em março, no dia 24 de março. Onde você foi, assim, um lugar que te marcou? É um lugar, assim, que geralmente as pessoas frequentam, né, com bastante, mas foi a última vez que eu fui no hospital, eu tive a minha filha, foi o nascimento dela. Que legal. E assim, você é uma pessoa que valoriza os momentos, o que tá acontecendo agora, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai estar ali, né? Sim, essas memórias, né, que a gente quer criar com a nossa filha.
a gente até separou, né, a caixinha com as coisas que ela teve logo de que recém-nascida, para que essa memória ela crie também com a nova geração. E para finalizar, eu queria que você falasse um hábito assim que você tinha no passado e aí você nem percebeu que foi a última vez que você teve esse hábito assim, que hoje você não tem mais. Hábito? Beber bebida alcoólica. É um hábito. Cauã, me conta uma coisa. Qual foi a última vez que você visitou algum lugar marcante para você? Como é que foi isso? A última vez que eu fui para um lugar marcante que marcou para mim, que tá na lembrança, foi quando eu fui na casa da minha mãe. A gente pediu uma simples pizza à noite, demos risada, trocamos ideias sobre como que tá a vida, porque eu saí da casa dela faz uns 3 anos, então desde então tem sido difícil ter esses encontros e quando teve foi muito bom. E um hábito assim que você tinha antes, mas que você fez pela última vez e largou mão, nunca mais voltou atrás? Vários hábitos, jogar bola, andar de skate, todos me deixaram cicatrizes. Jogar bola deixou cicatriz aqui, skate deixou cicatriz aqui, mas são coisas que eu fazia que quando comecei a trabalhar, não dá mais. Ou eu trabalho, ou eu vou me divirto, quebra a cara e no outro dia não consigo trabalhar, então é isso. Bom, pessoal, como a gente viu, o pessoal tem costume de aproveitar mesmo os momentos. Afinal de contas, a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai fazer algo, né? Então tem que aproveitar mesmo os momentos, por mais pequenos que eles sejam. E eu devolvo pro estúdio perguntando, qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa marcante? Me responde aí, Fernando e Bruno. Beijão e até semana que vem. É uma pergunta difícil. Fernanda, qual foi a última vez que você fez uma coisa marcante? Marcante? Caraca. Eu acho que foi a minha viagem para fora do país pela primeira vez. Acho que é uma mais recente, assim, que aconteceu esse ano, né? Em janeiro. Foi minha viagem pro Peru. Foi marcante. Acho que é isso. E você? Pra mim, acho que a última coisa marcante pra mim foi o show do Barão Vermelho, que é essa coisa de você viver o momento, né? Eu tava lá. Porque muita gente fala assim, que as pessoas hoje estão filmando mais os shows e não assistindo os shows pra depois filmar, ver pelo celular, né? Então, assim, se você está num show, lógico, tira uma foto, filma, mas contemple também o momento, né? Então, às vezes as pessoas hoje filmam só pelo celular, depois chega em casa, assiste, mas perde o momento de ver ao vivo, né, o que acontece. Então, acho que foi esse momento. Muito bom. E ainda vi os caras lá no camarim, tá? Pois é. Depois a gente conta dos bastidores aqui. Vamos voltar à nossa conversa com as convidadas aqui, a psicóloga Ana Paula Xavier e a palestrante, mentora e apresentadora Primota. Meninas, a gente assistiu aqui, né? Queria passar até essa pergunta para você, Ana. Muita gente acaba tendo essa memória, né, essa relação muito afetiva com pai, mãe, né? Mas isso não vem acontecendo tanto com os adolescentes, né? Você que é psicóloga de escolar também, né? Você está tendo essa relação. Como é que é essa relação das crianças, né, dos adolescentes hoje em relação à tecnologia? Eu acho que a adolescência por si só ela já é um fenômeno, né? Ela é um momento da construção do eu, que ela exige um afastamento dos pais para a formação do eu. Porque, né, a gente está querendo tomar nossas próprias atitudes, é uma transição para o momento adulto. Então, eles buscam essa separação para conseguir se consolidar como eu. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se intensifica muito mais, né? Como a Pri tinha falado antes, tem a questão da comparação, tem a questão do sofrimento do adolescente estar sendo... Ele tem um palco, ele tem um compartilhamento maior, né? Sim, então, exato. isso vai criando outras proporções. Até de julgamento também, né? Enfim, das outras pessoas, né? Enfim, do que é, do que não é, o que deveria ser, o que não deveria ser, enfim. Essa questão de julgamento também acaba pegando bastante, né? Exato. E tem a questão também dos hábitos, né? Pri, você acabou mudando muito os seus hábitos aí depois de tantas coisas que aconteceram na sua vida. O que você mudou? O que você coloca em prática hoje? Eu comecei a dar uma prioridade a outras áreas da minha vida, que eu não dava prioridade, porque eu acho que é que nem o entrevistado disse ali, eu comecei a trabalhar, agora eu não consigo mais jogar uma bola, né? Eu acho que muito disso é sobre a gente ter gestão e assumir o controle da nossa vida, porque muitas vezes a gente quer apontar para fora um culpado para a gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E eu falo que é negociar o inegociável, porque tudo que nós estamos vivendo aqui é uma vida de empréstimo. Então você pensa assim, o que realmente é importante
para que eu possa startar minha vida, né? Às vezes você está deixando de fazer o que é mais importante, porque eu acredito que a vida é um tripé, que é saúde física, mental, emocional e espiritual. Se você não está fazendo atividade física, você não está cuidando da sua morada. Então, eu acho que é algo que é inegociável, né? Então, tentar trazer dentro da sua rotina uma prática saudável, né? Exato. Ó, o papo tá ótimo aqui, mas é hora de a gente dar uma pequena pausa no programa para chamar o intervalo, certo? Certo, e então já a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade e o tema de hoje do programa é sobre a última vez. E para a gente ter essa troca aqui de ideias no programa, estamos recebendo hoje a psicóloga Ana Paula Xavier e a palestrante, mentora e apresentadora Pri Mota. Ana, já vou emendar a pergunta para você, que a gente estava falando muito de telas, né? As telas podem dividir, enfim. Você que trabalha com crianças e adolescentes, essa questão também de criar memórias, né? Alguns entrevistados que estão na rua falaram, pô, eu fui almoçar com a minha mãe, eu vi a minha mãe, nossa, daí o rapaz falou assim, pô, comprei uma pizza e fui jantar com a minha mãe, porque faz 3 anos que eu não moro mais com ela. Como que é também essa questão para a criança da última vez dessa criação de memória? Porque a infância, ela tem uma primeira infância, e depois tem a segunda parte da infância, adolescência, e tão dividido assim, né? Mas aí tem a última vez que eu joguei bola com meu pai, por exemplo, né? Como é que é a criação também dessas memórias e driblando um pouco, né? A importância de driblar um pouco essas células para ter essa criação de memórias para o futuro. A gente fala que a criança, ela se desenvolve vivenciando, né? Principalmente na primeira infância ali. Para ela conseguir pensar nas coisas e manusear eles mentalmente, primeiro ela precisa fazer isso no concreto, nas vivências. E daí a tela, ela não permite essa troca, né? Nem com as pessoas, para significar o eu, nem com os objetos, com os brinquedos, com o parquinho, né? Então a gente vê que a criança, ela vai perdendo essa possibilidade de se formar como um sujeito, porque ela não vai tendo as experiências necessárias para isso. E, Priscila, você tem uma filha, né, de 14 anos. Como 11. é que... desculpa, de 11 anos. Tamanho de 14, de 11. É isso. Tá tudo certo. Como é que é essa relação? Você tenta também criar essa relação de memória, né, de trazer o tempo, né, precioso para a atenção daquilo, né, e não se distrair com outras coisas, porque, né, criança, adolescente se distrai assim no minuto, né? A gente já se distrai, imagina elas, né? A minha filha não tem celular. É uma coisa que eu adotei. E quando ela precisa, eu empresto o celular para ela, até porque a escola, ela cria algumas atividades que são através do celular, né? Então, eu sou sempre aquela pessoa que eu tento achar outras ferramentas para poder trazer ela mais para essa questão do mais antigo, né? Por exemplo, nem a escola usa com livro, né? Aquela árvore do livro no celular. Eu gosto de comprar o livro, até para que a gente possa resgatar essa coisa do folhear. Ela vai com o livro para algum lugar, né? Então, assim, isso para mim é algo que é extremamente importante, né? Tentar trazer ela para dentro da minha rotina, né? Eu sou mãe solo, então muitas vezes é desafiador a gente gerenciar todas as caixinhas, mas eu digo que não é impossível. A gente precisa realmente saber gerir, né? Sim. E tentar trazer a criança junto, né? Dessas experiências e tornar positivo. Eu não acho nem que é a quantidade do que você faz, mas a qualidade naquilo que você faz. Então, eu pretendo sempre trazer com que o momento que eu esteja com ela, eu esteja com ela. Né? Eu acho que rituais, né, Bruno? Acho que a gente pode criar, né, esses rituais, assim, de criar mais, marcar momentos simples e evitar ali esses arrependimentos, né, depois de ter esse momento de culpa, né? Que hábitos talvez seria interessante do pai, da mãe, ou a gente mesmo, né, acabar criando isso no nosso dia a dia? Acho que com as crianças e os adolescentes, o ideal é primeiro brincar, escutar, né? Tá ali para ver o que a criança vai trazer pra gente. Porque depende muito do que ela vai trazer, né? Às vezes ela é uma criança que quer mais brincar, e daí na brincadeira a gente vê que elas representam, revivenciam situações do dia a dia que foram desafiadoras, elas dão outro significado, outro final para a história, né? Quando elas já estão crescendo um pouquinho mais, que ela tem uma capacidade de elaboração melhor, né? Mais desenvolvida, elas conseguem colocar mais em palavras o que elas sentem. Mas se você não está disposto a ouvir, elas não vão falar também, né? Que nem a gente falou antes, que o adolescente, ele se distancia um pouco dos pais,
vem um esforço redobrado para os pais mostrarem que eles estão ali para caso os adolescentes queiram vir, né? Exato, sim. E como também a gente falou Você perguntou se tinha sido rude ou não na resposta, mas como a gente lidar com uma culpa também de uma coisa que a gente não fez, ou o último abraço, o último momento, e a pessoa talvez... As pessoas se separaram ou a pessoa, infelizmente, não está mais aqui, enfim. Você não tem como recuperar esse momento. Como, de uma maneira, lidar com esse sentimento de culpa? A gente não consegue mudar mesmo o que passou, né? Mas a gente consegue ressignificar as coisas. Acho que é muito injusto com a gente que já viveu, né? Que já sabe que foi o último momento, pensar que a gente devia ter feito diferente lá atrás porque era o último momento. A gente não sabia disso na época. Então é pegar mais leve com a gente, né? Se atentar para fazer diferente no futuro. Você no programa traz um pouco isso também, né, Sim. Priscila? O que ele tem de experiência, né, que você teve do programa, das pessoas que você entrevistou, né, que você pode contar pra gente aqui, né? Eu digo sempre que tudo que a gente quer trazer para a nossa realidade é uma rotina, né? A gente estava falando aqui agora sobre trazer as crianças para uma prática, né? Para trazer esse convívio do momento, né? E eu acredito que tudo que a gente faz com constância começa a fazer mais parte da gente, né? Por exemplo, eu tenho uma rotina com a Pietra que a gente toma um café junto, que seja um café de 5 minutos, mas naquele momento a gente não vou mexer no celular, a gente faz o nosso devocional junto, que a gente coloca lá no Spotify e a gente escuta junto. E daí a gente tem algumas rotinas que já são nossas. Domingo, 8 horas da noite, a gente já... Eu falo que eu sou uma idosa no corpo de uma quarenteira, porque a hora que chega domingo, 8 horas da noite, a pessoa já tá de pijama, que eu vou fazer o evangelho. Então a gente vai criando uma rotina de coisas que para ela começa a ser importante. Cria memória, né? Cria uma memória. Ela nunca mais vai esquecer desses momentos, daí às vezes ela não tá comigo, mas ela tá na casa do vô e fala assim... agora é dia do evangelho, é o horário do evangelho que minha mãe faz comigo, entendeu? Porque isso é importante. Isso vai fortalecendo a questão também da fé, da espiritualidade, ou atividade física, né? Sim. Então ela sabe, olha, vou fazer toda quarta-feira, quinta-feira, uma atividade XY assado. Então, a gente opta por não ir de carro, vamos de bicicleta onde dá para ir. E daí a gente traz, acaba sendo uma coisa que era tão comum, a gente ia de carro ali no Tacho, que é pertinho, para comprar alguma coisa, a gente vai de bicicleta, fica super mais divertido, né? Então, tentar trazer dentro da nossa rotina do dia a dia como que a gente pode fazer diferente, né? Ótimo. É isso, né, Bruno? É isso, criando memória sempre, que é muito... Mais pra frente as pessoas... Lógico, vem a nostalgia, mas é uma nostalgia boa, né? Então... Com certeza, com certeza. E que a gente nunca perca essa memória, sempre trabalhar a memória, né? Com exercícios de memória. É super importante também, né? Pra não ter, infelizmente, um Alzheimer, né? Enfim, é muito triste, né? Quando acontece isso, mas, né? Que a gente consiga criar essas memórias com fotografias, né? Pois, por que não, né? Momentos também para tirar foto, como o Bruno faz muito bem, enfim. Meninas, infelizmente, nosso tempo acabou, que não seja a nossa última vez aqui, né? Muito obrigada, Priscila, sucesso aí pro programa, viu? Obrigada, Ana, pela sua presença aqui também, viu? Parabéns pelo seu trabalho com as crianças e adolescentes lá nas escolas. Eu que agradeço o convite. É isso, gente. A gente vai para mais um intervalo rapidinho aqui. Agora sim é o último. Mas na volta tem o quadro Atividade Legislativa para a gente conhecer mais ações aí do Legislativo. Pois é, não saia daí que já a gente volta com o Samuel Strazer. De volta com Tá Ligado na Cidade, chegou a hora da gente falar sobre os trabalhos, projetos de lei, enfim, tudo que envolve aqui nos trabalhos aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos, sobre o tema de hoje, que é a última vez. Pois é, então a gente vai agora com o quadro Atividade Legislativa. Pois é, no nosso quadro Atividade Legislativa, vamos chamar o nosso colunista da vez, Samuel Strazer. Bem-vindo, Samuel. Olá, pessoal. E aí, Bruno? Bem-vindo. Tudo bom? Com licença para chegar hoje. Isso. Mas antes de você falar da atividade, né, legislativa, o que você vai trazer de tema, de lei, enfim, vamos fazer a pergunta que a Lu fez A mesma pergunta que a Luísa fez Tá na Rua. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa marcante para você? Nossa, Brunão, eu acho que eu vou colocar quando eu fui para Aparecida a pé. Eu só fui uma vez, né? Quando foi isso?
Isso foi em 2022, 22 ou 23, se não me falha a memória. E foi no ano que o meu avô faleceu. E eu fui com a bengala dele lá para Aparecida, né? E eu precisei usar a bengala, porque a gente vai andar 70 quilômetros. De Pinda para lá, você já estava... Exatamente, estava na bengalinha. Então, assim, foi muito marcante para mim. Foi uma despedida, assim, para o meu avô. Foi muito marcante. Uma homenagem, Bacana. muito bom. Mas e aí, agora vamos ao que interessa, né? Então, eu estava aqui vendo vocês falarem com as meninas aqui, né, com a psicóloga e a Pri, e eles falaram muito sobre o uso das telas, que muitas vezes roubam a atenção da gente, né, do momento. E eu trouxe justamente uma lei que impactou todas as escolas do Brasil, que é a lei que proibiu o uso de celulares dentro das escolas, né? E o interessante, e falar sobre essa lei, que aí já fica uma curiosidade para o pessoal, é que geralmente as leis vêm acompanhadas de um decreto. Então tem a lei que proibiu o uso de celulares nas escolas e depois teve um decreto regulamentando como que ia ser aplicado essa lei. Boa parte das leis tem essa segunda etapa, que é a criação de um decreto, né, para regulamentar como que vai ser aplicada a lei, né? E aí esse decreto veio regulamentando e ele definiu algumas coisas além só da proibição, que, ao meu ver, é o mais importante dessa lei e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é sobre a conscientização do uso excessivo das telas, né? Então, esse decreto, ele veio regulamentando não só que agora as escolas têm que arrumar um jeito de guardar os celulares, armazenar os celulares das crianças e dos adolescentes e tal, mas ele também trouxe alguns pontos importantes, como a capacitação dos professores para que eles consigam usar ferramentas digitais de maneira adequada para o ensino. Porque a gente vive num mundo tecnológico, então o celular ele não vai ser completamente descartado, né? Nem os computadores, tablets e tal. Então, ele também ensina os professores, né, esse decreto, essa lei, determina que os professores sejam treinados para fazer o uso correto dos celulares no momento correto, mas as escolas também são obrigadas, por esse decreto, a ter algumas ações para conscientizar as crianças sobre o mau uso dos celulares, né, das telas, não só dentro das escolas, mas também em casa. Que a gente sabe, muitas vezes o uso do celular tira a gente do momento presente e aí a gente não cria as memórias que são tão importantes pra gente. Exatamente. Pois é, ó, esse bichinho aqui, ó. É bom, mas tem que usar com parcimônia, né? É verdade, é isso. Obrigada, Samu, por trazer essas informações aqui pra gente, agregar aqui no nosso programa que foi tão riquíssimo aí de informação, de coisa boa. De últimas memórias, talvez? De últimas memórias. Eu espero que não seja a última vez que eu estou aqui com vocês. Sempre que precisar, pode chamar, estou à disposição. Então tá bom, obrigada, viu? É isso. Bom, pessoal, Tá Ligado de hoje fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente espera que não seja a última, tá? Com a gente, eu, você, o Bruno, toda a equipe aqui do Tá Ligado. Pois é, esse programa que já tá na nossa memória e espero que fique aí na sua também por muito tempo. Até a próxima. Tchau. Tchau.